Criada nos Estados Unidos em 1895, a quiropraxia só passou a ser aplicada nos cavalos cerca de 40 anos depois. A terapia ajuda na prevenção, no tratamento de lesões e também promove o bem-estar nos cavalos. A quiropraxia, ela atua no realinhamento da coluna e a gente trabalha em cima do sistema nervoso, porque através da coluna é onde passam todos os estímulos nervosos que vão para o corpo todo. E para que isso ocorra, ela tem que estar alinhada. Camila é considerada a primeira veterinária brasileira com certificação em quiropraxia. Aprendeu a técnica na Alemanha e começou a atuar no Brasil em 2008, trabalhando com cavalos crioulos. Nos Estados Unidos, os cavalos costumam ser atendidos desde potros. Já começa com 15 dias, porque ele ficou muito tempo na barriga da mãe, ele nasceu e quando ele tem o contato com o mundo exterior, ele começa a ter a sensibilidade e o sistema nervoso dele começa a funcionar. Então, para que ele cresça de uma forma correta, para que o sistema dele funcione de uma maneira que a gente fala 100%, aí eles já começam a fazer esse tratamento desde cedo. A cultura de prevenção ainda não tem força no Brasil, mas cada ano que passa ganha mais espaço. A quiropraxia é considerada uma terapia complementar e não alternativa. Ela complementa a alopatia e ela é complementada também pelas outras terapias. Eu indico muito a fisioterapia, a acupuntura, o shockwave é um aliado muito grande. Cada lesão é específica para um tipo de tratamento. A veterinária desenha com um giz a estrutura óssea do cavalo, para que consigamos visualizar onde ela vai atuar. Através da palpação é possível detectar os pontos que precisam de ajustes. Aqui eu tenho uma tensão muscular. A gente sente essas vértebras e quando a gente sente uma restrição do movimento, uma falta de movimento neste local, a gente ajusta. Faz com que ela volte a ter movimento através de reações fisiológicas e lubrificação dessa articulação. Eu subo na caixa para que eu possa acessar as vértebras de uma maneira dorsal, para que as facetas, que são as pequenas articulações que fazem o movimento de coluna, elas possam deslizar numa maneira correta, anatomicamente falando. Testo todos os movimentos. Aqui ele tem um movimento bom. Então aqui não tem problema. Aqui ele já sente, ele tem restrição de movimento com dor. E eu volto a ter movimento sem dor. No momento que é realizado o ajuste, esse estímulo vai até o cérebro, que transforma essa informação, trazendo para o corpo uma sensação de bem-estar. Eu sempre deixo eles muito à vontade porque eu preciso dessa troca. O estímulo bateu no cérebro, a mastigação mexe a ATM, faz com que isso oxigene, traz o estímulo de novo, oxigena a articulação, ela volta a funcionar. Observar o cavalo em movimento pode ajudar na busca pelo diagnóstico. No caso desse cavalo, olhando ele caminhando, se deslocando, o que tu consegue perceber? Eu consigo perceber que no membro pélvico dele, do lado direito, ele eleva a parte da coluna, ele eleva um pouco mais do que o membro esquerdo. Então ele tem um certo desnível já no membro pélvico, que a gente costuma chamar de membro posterior. E no membro torácico, nas mãos, ele não consegue avançar de maneira. E a posição com que ele para, essa posição com que ele está agora, que ele fica debruçado, ele me indica que ele está tentando alongar isso e ele está tentando aliviar as costas. Então isso é um sinal clássico de que ele não está confortável. É fácil de ver que o cavalo tem muita mobilidade para a esquerda e restrição de movimento para a direita. Primeiro eu vou ajustar a TM. Deixa solto para ele reagir. Foi ao chão. É isso que eu espero. Ele perde um pouco da direção. E o fuso é como se fosse a direção do carro. Ele toca para se reposicionar no ambiente. Então eu sei que ele tem um problema proprioceptivo. Por isso as mãos não estão entrando como deveriam. Após o ajuste, o animal consegue virar o pescoço para a direita sem dificuldade. E isso pode refletir nas andaduras, mostrando que vários pontos do corpo são interligados. Mesmo depois de ajustado, ele ainda sente desconforto. Quando o animal continua sentindo dor após os ajustes, Camila conversa com o veterinário clínico e sugere um ultrassom da coluna para identificar que tipo de lesão o cavalo tem. Aqui eu ajustei 3 vezes
E agora que ele foi acalmar. Outro aspecto importante é que os cavalos costumam compensar a dor em outros membros, mascarando o problema. A maioria das claudicações, elas começam muito leves e a gente não percebe. Então, até ele apresentar realmente uma claudicação, leva um pouco de tempo. E aí ele já compensou em várias partes do corpo e aí a gente tem que descompensando ele até achar a origem do problema. Aquela parte daquele membro não está funcionando da maneira como deveria por alguma instabilidade. Se isso está ocorrendo a longo prazo, provavelmente veio de uma instabilidade de coluna, onde as informações da coluna não chegam nos tecidos na perna e aí começa a causar as microlesões. A veterinária costuma dizer que a ausência de dor não é sinônimo de saúde. No início de uma lesão, a dor não se manifesta. Por isso, é preciso prevenir. O cavalo ele nasceu para andar e galopar. É isso que ele faz. E quando a gente traz ele, né, para uma cocheira e começa a trabalhar ele começa a usar partes do corpo que ele não está habituado. E essas partes do corpo começam a ser forçadas de maneira que na natureza não são. E o corpo começa a reagir com microlesões. Por isso a prevenção é sempre o melhor caminho, especialmente para cavalos atletas, que passam por um grau alto de exigência. A quiropraxia, como ela faz todo o sistema funcionar, ela faz com que o corpo trabalhe em seu potencial máximo. Então você faz com que realmente o corpo dê tudo de si, sem causar lesão. No crioulo eu pego muita região cervical, muita paleta, né, e problemas lombares por causa do esbarro. Quando ele faz o esbarro não é só o posterior que está envolvido, é toda a coluna e o pescoço. Para ele fazer esse movimento, se o pescoço não estiver saudável numa posição correta, ele não consegue entrar com o posterior de maneira correta e realizar o esbarro. Se engana quem pensa que as manobras são sempre as grandes vilãs. Atletas de enduro e marcha de resistência também podem ter problemas. São muito exigidos por passar um período muito longo caminhando. Então a gente sabe que períodos muito longos caminhando também causam uma exaustão nos músculos, causando talvez um desalinhamento da coluna. O recomendado é que os atendimentos em cavalos atletas sejam feitos mensalmente. Ele pode estar muito bem, com musculatura saudável, ligamentos, tendões, tudo funcionando de uma maneira saudável, mas se ele tropeçar, se ele esbarrar de maneira errada, se acontecer qualquer acidente, o corpo pode encarar isso como uma agressão, a musculatura tensiona e faz com que o corpo pare de funcionar de maneira correta. A sínfise, a dor dela atrapalha no esbarro e é uma articulação que ela está aqui no meio. Então ela está muito interna. Então uma das poucas terapias que pegam essa articulação é quiropraxia e shockwave. Ele está falando comigo, ele está se jogando em cima de mim. É como se ele pedisse assim, continua abrindo. Ele está falando. E foi realmente nessa perna que ele sentiu a musculatura. Quando não tem dor, o cavalo sai, se afasta. Mais um pouco. Aí. Aí, garoto. Bom, menino. O bocejo é a melhor resposta que a gente pode ter. É a melhor resposta da quiropraxia. É uma resposta imediata. O bocejo é sinal de relaxamento e ajuda a levar oxigênio para a região que recebeu o ajuste. Muitas vezes a dor é confundida com problemas de temperamento. Ele está tentando se esquivar do que ele tem que fazer para poupar a dor. E ele acaba demonstrando dessa maneira, porque é a única maneira que a gente entende. É essa maneira dele ficar bravo, nervoso e não querer executar o movimento. Como ele está com um ponto de dor, eu vou realizar uma manobra de osteopatia para que a musculatura, primeiro ela fique tensa e ele relaxe. E aí eu posso fazer a manobra de quiropraxia melhor. Quando eu faço flexão de coluna, ele tem dor. Provavelmente, quando ele entra no galope, a coluna dele não consegue fazer isso aqui, ó. Ele não consegue flexionar a coluna, então você perde em desempenho. Ele só vai até aqui, ó. Dá para dizer que ele realmente tem as lesões que normalmente um atleta teria. Não chegam a ser lesões, seriam áreas com tensões musculares aonde acarretam desconforto. Mas isso todo atleta tem e é por isso que a gente faz
a sessão e depois a gente entra na área da prevenção. Esse cavalo mesmo, ele entraria para uma prevenção, manutenção, porque ele não me mostra nenhum tipo de lesão mais grave. Mesmo sem apresentar lesões significativas, muitos ajustes foram feitos, o que demonstra que todo cavalo de esporte precisa ter suporte para trabalhar bem e viver melhor.